a necessidade de ousadia, a necessidade de coragem, que eu não tinha. Eu não nasci com isso, tá? Eu não nasci. Eu era muito tímido, quietão, na minha, mais de analisar as coisas. Eu sentava sempre no fundo, porque eu não queria aparecer de jeito nenhum. Tinha um medo de me expor tremendo. Meus irmãos são todos loiros, tudo loirinho e tal. Tinha um irmão, o Celso, né, loirinho, bonito e tal. Todo mundo chegava em casa, olhava para ele e falava assim, ai, que menino bonito. De repente, reparava que eu estava lá também. Ah, ele também. Sempre ficava um negócio assim, sobrava algum prêmio de consolação. Apelido de Cabeção. Era magro de doer, magro. Uma cabeça já era desse tamanho que você está vendo aqui. Só que hoje eu estou mais... Você não percebe o contraste. Era cabeção, caixa d'água, o que você puder imaginar. Era eu. Para complicar a situação, eu era ruim de bola, ruim de pipa, ruim de bolinha de gude. Não tinha nada que eu me destacava. Aí eu fui para a escola na primeira série. Aí você fala, não, você deve ser inteligente, né? Mas na primeira série isso não conta muito. Porque você tem que ter a letra bonita. Minha letra era feia. Você tem que ser bom para fazer aqueles cartazes que a professora pede e para fazer aqueles coraçõezinhos e desenhar tudo dentro do coraçãozinho. E eu tinha pressa para jogar bola e a coisa não saía. E meu caderno estava sempre com muita orelha, então eu já ia vai descontando ponto aí de tudo isso aí. E eu gaguejava. Então, para ler, eu tinha uma certa dificuldade. Eu era gago. Olha, tá percebendo? Faça um cartaz em homenagem ao Dia da Árvore. Lá fui eu desenhar uma árvore do jeito que eu sei desenhar, que eu sabia. Uma droga de desenho. Pintado ficou pior ainda. E minha cartolina simples, humilde, foi colocada no dia da exposição. Tinha uma exposição, um paredão assim, do lado do melhor cartaz, uma menina doida. Artista lá, era em alto relevo, ela cortou do tronco da árvore e colou ali um pedaço. Gente, era um negócio espetacular, e o meu estava do lado. E eu queria que o meu nome fosse apagado. Que vergonha! Aquilo foi traumatizante para mim. Então, minha experiência na primeira série não foi das melhores. Quem estudava comigo, não sei se vocês conhecem, é o pastor Nilson Campos. Ele era meu colega na primeira série. Ele tinha letra bonita, ele não gaguejava, ele falava tudo certinho e ele desenhava melhor do que eu. Portanto, eu estava muito mal. De qualquer comparação, eu estava ruim na faixa. Eu comecei a me melhorar quando entrou matemática, porque aí eu falei, matemática eu conseguia resolver os problemas rapidinho, aí tinha que... Quem responde primeiro? Aí minha autoestima começou a melhorar um pouquinho por causa da matemática. Eu falava errado. O Nilson ria de mim. Fala de novo aí. Fala ônibus, ônibus. Gaguejava muito. Era muito inseguro. Na quinta série, fui selecionado para o basquete por causa da minha altura. E no basquete também não me destacava. Não era melhor em nada, essa é toda a verdade. Para piorar, eu era competitivo. E a desgraça era maior. Então eu me sentia muito por baixo. Tanto que eu vim de um treino de basquete, subi na rua de casa, eu estava chorando. Porque eu me sentia péssimo em tudo. Era bem no começo da quinta série. Primeira, segunda, terceira, quarta série, uma professora só. Aí chega na quinta série, aquele monte de matéria, aquele monte de professor, e naquela época, aquela escola, a gente tinha que sair da classe, a gente saía da classe de matemática e ia para a classe de geografia, onde tinha tudo de geografia, saía de geografia para de ciência, que era no laboratório, era um colégio estadual, mas muito bom, e a exigência máxima. Eu quase repeti em artes na quinta série, fiquei para a segunda época. Bem, quem é das antigas sabe o que significa segunda época, né? É uma recuperação quando se repetia de ano com uma facilidade tremenda. Você encontrava amigos que tinham repetido 2, 3 anos a mesma série, com facilidade. Não tinha boiada para ninguém. Eu estava assustado, eu estava diante de um novo mundo e de coisas. Eu falei, nossa, agora tem tanta matéria. Eu não tinha autoconfiança, eu achava que eu ia repetir de ano, achava que eu não ia dar conta, eu estava apavorado. Então eu era muito ansioso, tanto que eu fiquei com insônia. Eu via todos os ponteiros do relógio bater. 10, 11, 12, 13, até acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. Eu tinha inveja de todos os meus amigos porque eles dormiam. Olha que pergunta besta que eu fazia. E aí, você dorme? Sim. Eu perguntava, pô, e você dorme também? Todo mundo aqui dorme? Eu me sentia
um bicho estranho no mundo. Eu tinha insônia na 5ª série, a minha insegurança era tremenda, minha preocupação, eu já era uma pessoa preocupada com tudo, estava preocupado com o futuro, o que ia ser da vida. Aí, vindo do treino do basquete, infeliz, onde eu levei muita bronca, porque eu não estava conseguindo acertar os movimentos lá, e o treino era uma exigência, um professor excepcional, exigia, treinava tudo, era um negócio assim, de uma qualidade, e aí complicava. Quanto mais qualidade era exigida, mais ficava claro a minha incompetência, né? Aí vinha frustrado, triste, e falava, eu não sou bom, quando eu empino pipa, eu perco muito pipa. Estava ruim na ficha, e eu, com 11 anos de idade, eu tive um pensamento não suicida, mas eu achava que a morte era bem-vinda, que já que eu era inapto para tudo, pensei na morte como alguma coisa bem-vinda que acabaria com a minha angústia, com a minha insônia, com a minha ansiedade, com a minha insegurança. Aí eu vou entrar na adolescência. Acho que vai melhorar quando a gente entra na adolescência, dá uma piorada, né? Eu já venho de bullying, cabeção. Aí na adolescência eu fiquei mais magro, ou seja, porque eu vou espichando. Cresci muito, eu tinha complexo de ser alto. Eu orei a Deus para parar de crescer. Gente, eu já tinha esse tamanho assim com 16 anos de idade. Eu falei, e os ônibus eram baixinhos. Eu tinha que me encurvar dentro de alguns ônibus lá, não todos, mas alguns. Eu tinha que me encurvar assim. Eu falei assim, nenhuma menina vai querer casar comigo. Eu sou magricelo, eu tinha uma vergonha de ficar assim, mostrar o peitoral, sabe? Que não tinha peitoral nenhum. A barriga não era de tanquinho, era uma barriga negativa, completamente. Dava para você ver Gente, eu estou falando sério mesmo. A minha cabeça gigante. E todo mundo me chamando de cabeção. E aquela coisa toda. E aí vem as espinhas. Gente, era muito espinha. Aí tem outro negócio pior, né? Para mim, que era que eu tinha muita obturação. Eu e o meu amigo fazíamos disputa para ver quem tinha mais obturação. Era muita obturação, então eu achava que todo mundo estava reparando minhas obturações. E eu gostei de uma garota. Antes da Cristina, foi a única garota que eu realmente gostei. E a gente se dava bem. E com ela eu conseguia ser mais solto, eu conseguia falar mais. E ela era muito assim, muito alegre e bacana. E pareceu gostar de mim e me elogiava. E falava, como você é engraçado, como você é isso, divertido e tal. E eu falei, puxa, eu me senti tão bem. Então aquela garota fez bem para mim nesse sentido do meu ego, mas eu não tinha muita certeza se ela gostava de mim. Eu estava, nessa primeira conversa que eu tive com ela, eu estava junto com o Nilson. Depois eu perguntava, olha a minha insegurança. Nilson, você acha que ela gostou de mim? Eu estou gostando dela. Você acha que ela gostou de mim? 14 anos de idade. Com 15 anos, ela se aproximou de mim, a gente ia para um passeio e tal, e aí eu senti que ela estava gostando de mim, e aí eu cheguei e falei, eu acho que vai dar alguma coisa, mas eu tinha um medo de dizer qualquer coisa e levar um fora, porque aí eu seria totalmente arruinado. Se eu já estava para baixo, talvez aquela sensação de morte ia tomar conta total. Então eu não arriscava jamais, a falta de ousadia. Não arriscava, insegurança total. E eu ali com ela e a gente conversando, pegamos o ônibus, era uma excursão que a gente ia fazer. Aí fomos lá jogar, perdemos de goleada, mas eu já estava melhor no futebol. Eu era ruim, mas ia treinando, até eu fui galgando assim. Tudo na minha vida foi difícil, não teve nada fácil na minha vida. Tudo foi difícil, mas foi melhorando. Aí foi melhorando em quase todas as coisas, melhorando em português, melhorando, mas tive que penar. Aí, nós chegamos lá, tinha que atravessar uma avenida, e de repente eu peguei na mão dela, atravessar a avenida. Da onde veio essa ousadia? Não sei. Só sei que no meio do caminho da travessia, eu falei, o que eu estou fazendo pegando na mão dela? Quando chegamos do outro lado, eu soltei. Gente, pensa numa anta. Aí eu fui fomos lá, eu acho que ela foi ao banheiro, eu fui para uma arquibancada que tinha lá, eu sentei. No que ela estava voltando, uma menina se assentou atrás de mim e começou a fazer cafuné. Na hora que ela chegou, tinha uma menina fazendo, eu não tive nem tempo de dizer o que está rolando aqui. Eu não conhecia a menina, veio do nada, veio fazer cafuné. E a outra estava chegando, a outra viu, voltou as costas, aí eu fui atrás dela. Aí quando eu estava assim, mais ou menos uns 20 metros dela, eu pensei, o que eu vou falar para ela? O
que não é nada disso que você está pensando, mas ela vai falar, mas nós não estamos nem namorando, não é nada disso que você está pensando. Eu não sabia o que fazer, eu não falei nada. Moral da história, ela foi embora emburrada, eu fiquei quietão do meu lado, nós nunca namoramos. Nós nunca namoramos, mas claro, por providência divina, né, eu acredito, porque Deus tinha a Cristina para mim. Eu, com 16 anos, então Deus, quando eu vi a Cristina pela primeira vez, falou, é com ela que você vai se casar. Eu não tinha ninguém, mas eu ouvi aqui nessa orelha direita. Agora, nem assim eu tive a ousadia para pedir ela em namoro. Eu rodeava, ciscava, fazia algumas coisas assim, mas cadê que eu chegava junto? Não chego. Foi a Cristina que tomou a iniciativa. De tanto que eu cisquei, fiquei uns 6 meses praticamente ali, ó, em volta e tal. Aí, ela uma hora lá me puxou para um beijo, entendeu? Aí rolou. Mas se ela não faz isso, eu ia estar ciscando até hoje. Tal, em volta, uns gracejos, umas coisas assim, mas não pago para ver, não vou pagar para ver. Não vou pagar para ver. A falta de ousadia priva você de uma série de coisas boas na vida, né? E eu diria mais, o orgulho. O que está por trás de tudo isso? Muito orgulho. Era orgulhoso, né? Ao mesmo tempo que parecia que eu sou tão inseguro, eu me protejo. Eu não me exponho para não levar fora, para não manifestar minha fraqueza. Então eu estou sempre nesse ato de timidez, me blindando para não ser exposto ao julgamento alheio, porque a opinião dos outros era vital, muito importante. Eu supervalorizava a opinião dos outros a meu respeito. Aí eu fui trabalhar na Record, trabalhando diretamente com todos os jornalistas, e aí eu estava lendo lá como se eu fosse repórter, assim. Mas não porque eu tinha sonho de ser repórter. A gente falou de sonho, né? Que sonho? Meu sonho era me esconder. Não tinha sonho de estar na frente da televisão, que é isso? Eu estava brincando de bobeira mesmo. Lendo ali, aí o César Filho entrou na sala, aí viu, você quer ser jornalista? Aí tal, e começou a me dar um montão de dica. Eu falei, tá viajando, né? Eu não quero ser jornalista. Gente, eu trabalhei 8 anos na Record, diretamente, com Silvio Luiz, trabalhei com o Luciano do Vale, Faustão, estava lá na Record, ficava aqui na minha frente. O Hélio Ansaldo, que era o diretor de jornalismo, até gostava de mim. Nunca passou pela minha cabeça eu ser jornalista para escrever qualquer coisa ou para, muito menos, falar ou entrevistar alguém. Nunca. 8 anos e isso era por causa de um bloqueio psicológico, por ser uma pessoa travada, por ser uma pessoa cheia de complexos. Jamais passou. Uma vez o Hélio Ansaldo, ele falou, sua voz até que é boa. Vem cá. Faz esse teste aqui comigo. Fui fazer um teste. Leia esse texto. Naquela época eu já estava lendo sem gaguejar. Tá? Aí eu lia direitinho lá o texto. Ele falou assim, então você vai gravar para mim esse áudio. Aí fui lá e gravei e falou, ficou bom. O programa vai ao ar, era mais ou menos 1h da tarde, na TV Record e tal. Gente, eu anunciei o programa para todo mundo, todos os meus amigos, e a maior parte é tudo da igreja, que eu já era da igreja lá de Sademar. Todo mundo ciente que o programa ia pro ar. Aí eu também vou assistir o programa pela primeira vez. Eu não sabia do que se tratava, só fiz a leitura lá do texto. Era um programa do Chico Xavier, sabe aquele negócio, como que chama, que você... psicografia lá, que ele ficava recebendo a mensagem de um morto, e o que eu li era a mensagem do morto. Meu pastor José Alves assistindo, todo mundo assistindo, e eu lá, arrebentando. Gente, nesse dia, olha, acabou toda a minha pretensão, se é que eu tinha alguma, de ir para a televisão fazer qualquer coisa. Olha, e ainda anuncia para todo mundo, cara. Ai, que vergonha, gente. Essa foi a minha toada ali. Mas como é que foi que eu venci tudo isso? Aí lembra, né? Para eu pregar, eu não fazia oração em público, dentro da igreja.
Eu não queria ser líder de nada. Deus que criou toda uma conjuntura para que eu pudesse pregar a primeira vez. Todo mundo puxou o carro e aquela reunião não era para ser uma reunião de evangelização, nem de culto, era para ser uma reunião de negócio da mocidade, mas o dono da casa não entendeu nada e convidou todos os vizinhos. Eu fiquei numa situação, ninguém pregou e tal, então eu já tinha um conhecimento e de repente, por causa da necessidade deles, eu fui tomado de uma ousadia que eu não tinha. Essa ousadia que vem do Espírito, né? E coloca a gente para fazer. Aí eu preguei a primeira vez. E aí, de repente, ninguém queria ser líder e eu acabei sendo líder. E foi então assim que tudo começou. Veja só, eu podia ter sido jornalista? Podia. Tinha tudo para ser. Aí você me pergunta, você tinha dom para isso? Eu tinha, mas não sabia. Mas eu tinha. Era um potencial escondido, sufocado dentro de mim. Você vê que eu vou para a televisão hoje, eu faço, é como se eu estivesse em casa, entendeu? Não tenho lido numa boa, estou na televisão, no rádio, vou para onde for. Se tiver que pregar, tiver o Papa aqui na frente, eu vou com todo respeito, mas vou pregar o Evangelho sem ficar intimidado diante de ninguém. Eu já estive pregando no Ibirapuera para 7, 8 mil pessoas, sem problema nenhum. Pensa no seguinte, complexos, timidez, insegurança, quanto mal faz para você que sofre disso. É inibidor. A vida que você tem é só essa aqui. Saiba disso. A gente tem que ter uma certa coragem para ir adiante, sabe, para abraçar, tomar posse. Receba. Porque senão a coisa não anda.